queridos, vocês efetivamente fazem toda a diferença. Fazem a diferença quando vocês oram pela Boas Novas, fazem a diferença quando vocês contribuem aqui para Boas Novas, não importa o valor. Você que contribui com R$1 por dia, ou você que contribui com um valor maior, igual para a gente, tem o mesmo resultado perante Deus. O Senhor vem e multiplica e faz com que nós possamos estar aqui, chegando até você com a programação que você gosta. Muitíssimo obrigada a você, que o Senhor continue aí abençoando a tua vida, te retribua com bênçãos, com graça, com misericórdia. Você que ainda não é um semeador, mas também que percebe o diferencial da nossa programação e se sente abençoado com a programação da Boas Novas, vem para esse time, vem fazer parte desse exército de semeadores. Liga lá, 2126-300, ou entra no nosso site e rapidinho você vai poder se tornar um semeador. Que o Senhor possa tocar o teu coração e que você possa descobrir a bênção de também ser um semeador. O Brasil registra todos os anos mais de 42 mil mortes no trânsito. Os principais responsáveis por esse número de acidentes fatais têm sido indicados como o consumo de álcool e drogas. No ano de 2008 foi criada a Lei Seca. O principal objetivo da Lei Seca é combater o consumo desses elementos, do álcool e das drogas, e também conscientizar os motoristas, orientando-os contra o risco de uma perigosa mistura, de uma perigosa combinação, que é o álcool e direção. Cabeça para cima de hoje, quer mexer aí com a sua consciência. A gente vai refletir sobre essa perigosa combinação do álcool e da direção. Veja o nosso informativo e participa com a gente. Uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde sobre o impacto do uso do álcool e sua relação com o trânsito mostrou que 21% dos acidentes de trânsito estão relacionados ao consumo de álcool. Os dados revelaram que 1 em cada 5 vítimas de acidentes de trânsito atendidas nos prontos-socorros do país estava sob efeito da bebida alcoólica, o que tem um forte impacto nos atendimentos de urgência e emergência do Sistema Único de Saúde, o SUS. Para apoiar estados e municípios a orientar condutores sobre o risco da combinação entre o álcool e direção, o Ministério da Saúde desenvolve o projeto Vida no Trânsito, com participação de 5 capitais brasileiras, Curitiba, Teresina, Belo Horizonte, Campo Grande e Palmas, que conseguiram reduzir entre 2009 e 2011 o percentual de atendimentos de vítimas de acidentes alcoolizadas nas emergências dos prontos-socorros do país. É isso aí. De vez em quando a gente volta a conversar aqui com você sobre essa questão dos acidentes de trânsito no país. É um índice que sempre nos incomoda. Vale a pena a gente lembrar que o número que a gente citou, mais de 42 mil, mais de 42 mil mortes no trânsito, isso, primeiro, são os números oficiais. Nós estamos falando daquelas mortes que acontecem no local do trânsito. E a gente nem está falando aqui na questão das pessoas que ficam paralisadas, que têm sequelas, nada disso, Então, números oficiais, o que significa? Que os nossos índices, eles são muito maiores do que isso. Vamos conversar e refletir sobre essa mistura aí de álcool e direção. Time especial, como sempre, a nossa produção traz para conversar com você sobre esse tema. Hoje recebemos aqui o Fernando Moreira, ele que é médico especialista em medicina do trânsito. Sempre que a gente convida, vem aqui rapidinho e nós agradecemos muitíssimo a sua presença. Eu que agradeço o convite, Celeste, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigadíssima. Também conosco, Gerson Prado, ele que é professor universitário, coordenador de educação do SEST Senat. Isso aí. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender essa questão toda e como a gente pode melhorar os nossos índices, viu? Também eu agradeço, porque é uma oportunidade de divulgar a atividade que nós fazemos, que é muito mais preventiva. Bacana. E transformadora. Bacana. A gente precisa muito disso, Também conosco o Guilherme Chaves, ele que é residente de medicina do trânsito no Hospital Gafreguinle,
né? Isso. Então, tá lá juntinho, podendo ver muito do que acontece no nosso dia a dia, né? Sim. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Agradeço a oportunidade de poder vir. Bacana. E olha, completa o nosso time a Isabel Cristina, coordenadora do projeto Trânsito Educar para Não Matar. Tudo que a gente quer. Obrigada por estar aqui com a gente, querida. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Isso aí. Então, amigos, a gente fala, né, ver realmente tantas ações do governo, tantos órgãos se mobilizando aí para gerar consciência, né, nos motoristas sobre o problema do álcool, mas parece que esse negócio aí fica resistente, né? O pessoal não cria, não desenvolve essa consciência, porque álcool e drogas continuam aí na ponta do problema dos acidentes de trânsito. É verdade, Celeste, em que pese o fato de que de 2008 para cá essa discussão veio à baila com muito mais frequência na mídia, né? E nós temos hoje pelo menos um novo hábito de conversar sobre a questão do álcool e trânsito. Verdade, né? verdade mesmo. As pessoas costumam dizer, aqui no Rio e nos locais onde há uma fiscalização presente nas ruas, porque esse talvez seja o ponto mais difícil, né? Você manter, estruturar e fazer com que ele seja cotidiano, né? As pessoas têm aqui uma dúvida razoável com relação a passar numa blitz, onde vai haver uma fiscalização com etilômetro ou não, né? Então, nos locais onde essas fiscalizações não acontecem de maneira rotineira, não acontecem de maneira cotidiana, as pessoas acabam, por vezes, deixando essa preocupação para um segundo plano, né? E isso, na verdade, causa uma insegurança muito grande no nosso trânsito, né? Nós precisamos realmente retomar aquele dia a dia de discussão da questão do álcool, como foi em 2008, 2009, havia cotidianamente a discussão relacionada com o álcool, né? E no final do ano passado nós tivemos uma certa modificação na lei seca, né? Houve a edição da lei 12760, que inclusive agravou um pouco mais as penas, né? Tornou a multa mais pesada, tornou a tolerância menos tolerante, mais forte, né? A tolerância menos, na verdade, a tolerância ficou menor, né? Com a regulamentação que o CONTRAN emitiu em seguida. E hoje, realmente, nós temos aí um arcabouço jurídico que pode fazer com que a fiscalização aconteça de maneira mais adequada. Agora, precisamos muito, assim, daquele alicerce, que é investimento financeiro, vontade política, né, e muita ação administrativa. Isso é necessário para que as administrações estaduais consigam levar a efeito a fiscalização e possam trazer uma realidade de mais segurança no dia a dia da sociedade. Doutor Gerson, como é que o senhor tem visto essa questão? Qual é o papel do SEST-Senat, né, nesse trabalho todo e de conscientização da população brasileira? Então, nós no SEST-Senat trabalhamos com o objetivo de melhorar a qualidade do trabalhador em transporte, seja ele de empresa ou não, autônomo, né? E melhorar a qualidade de vida dele também. Nós trabalhamos através de ações que envolvem a ele e a família dele, ou a empresa para a qual ele presta serviço e o grupo de companheiros que ele tem. Nós fazemos isso através de cursos, de palestras. Hoje, os cursos chamados legais, aqueles que o trabalhador é obrigado a ter, principalmente o motorista, para executar a sua profissão, já exigem uma abordagem preventiva e educativa nesse sentido. Mas, além disso, nós temos este ano, por exemplo, disponibilizado desde fevereiro para as empresas um curso que é praticamente rápido, é um curso de 4 horas, em que abordamos justamente essa combinação perversa, né, de uso de álcool ou drogas e o trânsito, né? E como isso não se efetivar na vida dos que estão participando. Como ele abandonar, se ele tem esse problema, como ele superar, né? Porque geralmente há uma questão psicológica envolvida aí de dependência, né? Física também, né?
E a gente tem feito esse trabalho com dedicação de alguns instrutores nossos exclusivamente ao tema, né, profissionais, médicos, a psicóloga da entidade, ela vai às empresas. O programa de vocês ele é mais voltado para motoristas profissionais ou de um modo geral, aberto? Ele é mais voltado para o trabalhador de transporte. Okay. Tá? Nas empresas, a empresa às vezes coloca o administrativo, o apoio operacional, porque Perfeito. eles também têm um envolvimento com essa Claro, condição, alguém que né? sai às vezes, né, aquela Isso. coisa de bancos, trabalho externo, etc., dando E aí suporte eles têm mesmo, operacional. as empresas, né? E o autônomo a gente faz mais através das entidades. Por exemplo, a Federação de Transporte, a FETransport, né? A Federação de Cargas. Nós participamos de eventos junto com eles e trabalhamos juntos para que o problema seja superado ou pelo menos minimizado. Guilherme, qual é a tua visão lá? Você está trabalhando hoje num hospital, né, com uma formação aí de medicina do trânsito, né? É interessante, eu nem sabia que existia um curso, um tipo novo de especialização mesmo, né, de medicina do trânsito. E você está lá dentro de um hospital, provavelmente com um olhar diferenciado para essa questão dos acidentes que acontecem. O maior índice está entre profissionais ou o motorista, como a gente chama até, que não é profissional. Como é que a gente chama, hein? Você tem a carteira... Motorista regular, né? Regular, Isso. Bem, a gente vê mais motorista regular mesmo. Lá, na verdade, nessa residência que eu estou participando, é uma residência nova que foi criada em 2009, lá junto com o professor Dr. Egas Caparelli. A gente trabalha não só na parte do trânsito, mas na parte do tráfego em geral, seja viário, seja com outros meios de transporte. E a gente acompanha alguns pacientes que sofreram acidentes de trânsito e requerem, muitas vezes, o exame físico na parte da perícia para poder requerer o DPVAT, para poder também fazer uma reabilitação. Lá é um hospital que não tem emergência. Normalmente a gente pega alguns pacientes que já sofreram o acidente no passado e depois são encaminhados para lá. A gente vê muito caso relacionado com o álcool, com a imprudência que o próprio álcool acaba encorajando, deixando mais agressivo o motorista, ou então, dependendo da dose, aumentando sonolência, ou então mesmo em pequena dose fica desatento. Tirando a habilidade, né? Sim. E vemos uma grande incidência de casos com traumatismo crânioencefálico, com lesões determinantes, determinando também na região medular da coluna, podendo fazer paralisia, tetraplegia. E vemos também amputações, diversos tipos de trauma que, ou se não leva ao óbito do paciente, pode deixá-lo incapacitado para o resto da vida, e uma incidência muito alta no público mais jovem, o que representa para o país uma forma muito negativa, porque seria a mão de obra que ajuda a economia do país, né? Muito importante. Perfeito. Eu já preciso aqui dar a primeira paradinha, que de vez em quando a gente tem que dar umas paradinhas, né, para o intervalo comercial. A gente vai fazer a nossa primeira paradinha e eu queria, vou voltar com a Isabel, para a gente falar um pouquinho dessa questão que é a nossa grande expectativa, né, de que a gente pode fazer para efetivamente educar para não matar, né, para trabalhar. Podemos fazer muito. Então, eu quero muito enfatizar essas questões e queria também entender com vocês até que ponto eu vou usar a palavra descaso, porque ela pode ser um pouco forte, mas vocês vão me ajudar a dosá-la. Às vezes, do nosso governo de cuidar do trânsito, de acessibilidade, da questão das vias, né, de acesso, de ter um sistema de trânsito que realmente atenda a população, até onde
ele se torna responsável, tem a ver com investimento, né? De um modo geral, até onde ele se torna responsável por toda essa situação. Porque, por exemplo, eu não consigo me sentir estimulada, adoraria, mas não consigo me sentir estimulada a deixar meu carro em casa para sair e utilizar os meios de transporte público. Porque aí, se eu já gasto o tempo que eu gasto, vou morrer, né? Não tenho mais, acho que... E muitas vezes isso faz com que a gente chegue esgotado no local de trabalho, etc, etc. Eu tenho que dar uma paradinha, meu diretor já está ali brigando comigo. Intervalo, voltamos já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Cabeça para cima de hoje, ele volta a conversar com você sobre o perigo dessa combinação maldita aí de álcool e direção, algo que não funciona, né, Isabel? Ai, nem falo. Eu perdi uma filha no trânsito, né? Gostaria de estar presenteando a senhora com um brinde, se eu puder passar para ela, por favor. Geralmente, todos os eventos que eu faço, eu distribuo brindes, os informativos. E isso tudo começou com a perda da minha filha, né? Minha filha ia fazer 21 anos, estava caminhando pelo bairro do Meia, indo para casa, eu estava acabando de falar com ela no telefone. Eram 12 jovens em cima da calçada, quando o motorista alcoolizado em alta velocidade jogou 5 para o alto. E nessa tragédia estavam minhas duas filhas, a Mariana e a Juliana. Uma foi a primeira vítima fatal, a Juliana. A Mariana, graças a Deus, sobreviveu, mas vira e mexe, passa mal. E é uma dor que a gente leva para sempre, né, a família. E a partir daí eu botei na minha cabeça que eu tinha que fazer alguma coisa. Então idealizei, hoje em dia coordeno o projeto Trânsito Educar para Não Matar, onde eu faço palestra em faculdade, escola, empresa, e tudo custeado por mim e pela minha família, né? Conforme a senhora estava até falando, né? O Estado sempre é ausente, aproveita até o momento para mandar um recado para o governador Sérgio Cabral, onde ele possa estar abraçando esse tipo de projeto, né? Que se a gente for ver aí na ponta do lápis, o governo ele gasta dinheiro com N coisas. E esse tipo de projeto que ajuda a salvar vidas, eu tento falar com ele há quase 5 anos e não consigo. E não tenho um retorno. Então aproveito um momento aqui para mandar um recado para o governador, ver se ele dá uma atenção especial, né? Porque igual a mim, tem várias mães que estão sofrendo e, na verdade, a segurança também, ela é responsabilidade do Estado, porque a minha filha estava na rua, então o Estado ele é responsável também, porque nós pagamos vários impostos e no caso desse a gente não teve nenhum tipo de segurança, né? Hoje em dia o que me completa, o que me conforta é saber que eu posso ajudar a salvar vidas, eu e todos nós aqui, né? Que isso aí não é só uma missão para a Operação Lei Seca, é uma missão para todos nós, porque se cada um de nós fizermos a nossa parte, com certeza, diariamente a gente vai estar ajudando. Esse espírito é o espírito que move até todo o trabalho da Lei Seca, né? O trabalho de consciência. Acho que da Lei Seca, do trabalho desenvolvido pelas instituições de vocês, de repente o trabalho que é desenvolvido mesmo nos hospitais, é utilizar os fatos que acontecem como sensibilizador, de motivação daqueles que ainda estão, não ficaram inválidos, que continuam vivos, para que eles percebam que, de repente, essa questão do uso do álcool e das drogas vai afetar a vida de outros e que cria inconsciência, né? Penso que são forças, assim, que fazem toda a diferença. É o tipo de trabalho que dá força para a gente prosseguir. Porque você perder um filho... Dói muito. É verdade. Minha filha andava de mão dada comigo na rua. E não tem substituição, né? Não tem substituição. Ficaram as outras duas, a família da gente até hoje é dilacerada. O que a gente espera é que outras crianças, outros filhos, outros pais, outras mães, outras pessoas sejam efetivamente preservadas. Como é que você vê o papel do Estado em relação a situações como essa, por favor, Fernando? Eu acho que ele tem que fomentar efetivamente essas ações de conscientização, de esclarecimento. Eu vejo dessa maneira, Celeste. Eu tive a oportunidade já de estar com a Isabel, já em algum dos seminários que ela promove e posso garantir a você muito com o doutor Fernando. Que você, assim, um especialista, ele pode trazer conhecimento, ele pode trazer um conhecimento técnico fundamentado. Isso aí é possível, ajuda a racionalizar, ajuda a gente a compreender o fenômeno. Mas a emoção que a Isabel ou qualquer outra vítima, né,
que se disponha, porque é um processo sofrido para ela também, eu acredito, e para os outros, porque ela fica revivendo aquela perda, né? Mas essa emoção toca muito mais as pessoas do que, muitas vezes, uma palestra racional, técnica sobre a questão, né? Então, eu acho que fomentar e estimular esse tipo de evento ele não é só uma necessidade, né? Ele é, assim, digamos assim, uma oportunidade também para o Estado, para que ele possa fazer essa mensagem chegar de uma maneira mais forte, mais efetiva, especialmente para os universitários, pessoas que estão nessa faixa etária, como o Guilherme bem ressaltou, onde nós temos a maior ocorrência de acidentes, especialmente acidentes graves e fatais. A gente tem aqui uma pergunta de telespectador que em que estados hoje está prevalecendo o trabalho da lei seca? Em todos os estados do Brasil ou tem mais localizado? A regulamentação é federal. Federal. Agora, a atividade é estadual. O Rio de Janeiro hoje é exemplo e até exporta o processo que é realizado. Por quê? Eu mesmo eu convivo bastante com as equipes da lei seca. Temos uma atenção especial dos dois coordenadores, o coordenador do projeto e o coordenador militar, como é chamado, né? Nós recebemos lá, num evento que eles nos ajudaram, também a presença de pessoas de trânsito do estado de São Paulo que vieram aqui acompanhar e verificar como é o trabalho deles, né? Então, alguns estados têm se interessado, têm vindo, têm procurado, mas é uma atividade estadual. A legislação, ela federaliza a própria legislação. Agora, a cobrança do cumprimento, da orientação, porque não é só a cobrança de cobrar o cumprimento, é a cobrança também de lembrar, Não é cumprir a lei pela lei, né? Não é Não, simplesmente cumprir a lei pela lei, é cumprir a lei fazendo com que isso realmente redunde em resultado, em conscientização, na atitude do brasileiro como um todo. Tem que ser algo significativo. Uma ação educativa, né? Ações educativas. A fiscalização, o Gerson bem lembrou, a fiscalização, ela se dá pela autoridade de trânsito, né? Então, se você tem uma rodovia federal, por exemplo, você vai ter a Polícia Rodoviária Federal fazendo aquela fiscalização na via, né? Nas outras vias, você vai ter, em geral, nos estados, as polícias militares, né, que vão estar auxiliando nessa fiscalização, e há também a possibilidade nos municípios onde você tem o trânsito já municipalizado, né, que você também tenha a fiscalização de agentes municipais, aí guardas municipais ou dependendo do município, a denominação às vezes muda, né? Mas o importante é que você tenha efetivamente, a gente costuma dizer assim, as pessoas na rua, onde o trânsito se dá, né? As pessoas, a fiscalização tem que estar na rua, né? Na França, que é um exemplo que a gente costuma sempre falar e mostrar, que reduziu aí em 20 anos o número absoluto de mortes de 16 mil para 4 mil mortes, ou seja, um exemplo de redução de 75% da mortalidade, né? Uma das coisas que aconteceu que é muito importante, né, dentro dessa história francesa foi que as associações de vítimas, o Ministério Público, né, foram para a rua junto com as equipes de fiscalização, né, e foi massificada a questão da testagem de álcool e drogas no trânsito, né? Então, nós tivemos lá uma revolução no sentido da segurança, porque a sociedade entendeu que não era aceitável aquele número de mortes, né? Então, ela respondeu, né? Aquilo entrou na ordem do dia e respondeu. Aqui no Brasil nos falta assim, um pouco eu acredito que em todos os estados, né? Até o Gerson está falando, realmente a legislação é federal, mas nós temos uma diferença grande nos estados com relação à fiscalização. Há estados que nós sabemos que não fazem fiscalização cotidiana, né? Não vamos citar um ou outro estado, mas talvez aí no país, sem medo de errar, nós tenhamos 10 estados que estejam fiscalizando de uma maneira mais estruturada a questão álcool e direção, né? É muito pouco, né? É muito pouco. É uma fiscalização que dá dinheiro, né? Dá lucro para o governo. Porque o que eles arrecadam no local da fiscalização, e faço uma pergunta em cima disso, por que esse dinheiro que é arrecadado na fiscalização da Operação Lei Seca, ele não é jogado para a educação no trânsito? O órgão responsável no Rio de Janeiro pela educação no trânsito, que é o SAIB, é o DETRAN. Não vejo quase fazendo ações educativas.
Isso aí diariamente você vê na rua. A senhora se lembra da última vez que a senhora viu alguma ação educativa do Detran? Pois é, né? Então é triste. Assim, quais são as principais campanhas, movimentos que estão sendo realizados hoje no sentido dessa educação no trânsito e que resultados a gente pode sinalizar desse trabalho que vem sendo realizado? Bom, eu mencionei, né? O SESC-Senat já tem, todos os anos, há muitos anos, o SESC-Senat tem campanhas voltadas para isso. Agora, a campanha em si, ela é mais informativa do que formativa. Né? Então, às vezes, junto com a campanha tem que ter um complemento, uma continuidade da ação educativa. Né? Mas nós temos, do SESC-Senat, nós temos tido, ao longo dos últimos anos, aí, muita participação junto com campanhas feitas pela Polícia Rodoviária Federal, alguns estados, porque o SESC-Senat também é nacional, né? Alguns estados têm polícia rodoviária estadual. São Paulo é um deles, o Rio de Janeiro é outro. Né? Então, e essas autoridades de trânsito, elas convidam o SESC-Senat, porque é voltado para o transporte e para o trânsito, e nós participamos. Aqui no Rio nós temos tido um bonito exemplo, porque nós temos tido a adesão voluntária de jovens que estão fazendo o curso de aprendizagem e que vão para as ruas ajudar a polícia rodoviária, a polícia de trânsito até do município, divulgando panfletos e artigos e até orientações mesmo de participar da palestra, né? Como essa que eu mencionei, né? É uma palestra sobre combinação de álcool, drogas e o trânsito. Temos tido a felicidade de ter pessoas do nível tão destacado, não falo isso porque estou na presença dele, mas o doutor Fernando, né, que tem ido lá. Se você entrar no site dele, tem foto dele abraçando meus aprendizes lá de uniformezinho azul. Né? E tem nos privilegiado com isso. E aproveito a oportunidade e vou dizer a dona Isabel que ela vai ser convidada, se ela me der depois o telefone, o contato, para nos ajudar também. Né? O doutor Fernando mencionou logo no início da nossa conversa que todo ano existe uma lei que determina uma semana chamada Semana Nacional de Educação no Trânsito. Ela vai, não importa, embora chame semana, não é de domingo a sábado. Ela vai do dia 18 de setembro ao dia 25 de setembro. Nesse período, aí o Detran aparece, fazendo campanhas aparece tal, o governo do Estado, fora disso, o ano todo. Você não vê na televisão o SESC-Senat esse tipo participa, de propaganda. as polícias rodoviárias Aí participam, as autoridades de trânsito participam, né? Bombeiros, eles participam, né? E a gente procura divulgar dessa forma. Perfeito. Eu tenho uma questão assim que eu queria ouvir vocês, e até queria ouvir, chamando assim de mais puro, talvez, nesse processo todo. O Guilherme, ele é residente de medicina. Eu quero considerar assim que ele é mais novato nesse processo como todo. Está com a cabeça um pouco mais limpa aí em termos dos processos, daquilo que já é vivência, experiência, essa coisa toda, né? Por quê? Porque a gente fala 21% das mortes de trânsito são causadas pela questão de álcool e droga, não é? 21% abrange os dois fatores. Ora, mas se 21% é isso, quais são esses outros fatores que, na verdade, são 80%, 79% aí, que causam as outras mortes? Que tipo de trabalho está sendo feito em cima dessas outras variáveis? Porque, olha só, é um negócio pesado. Assustador. É assustador. Até onde aquela questão que eu levantei das vias de trânsito, do sistema de transporte, por exemplo, tem a ver com essa questão? Bem, além do álcool, outros fatores importantes para esses acidentes de trânsito, tem a parte da educação do trânsito, que muitos condutores excedem o limite de velocidade, aumentando muito o risco também dos acidentes, não só de quem está dentro do veículo, mas também de pedestres ou outros usuários próximos das vias. E eles não estão bêbados não, né? Não tomaram álcool, não tomaram nada não, Em algumas situações não. Apesar que também essa quantidade, às vezes, é subnotificada. A quantidade de quem está bêbado ou não, nem sempre é levado todos os exames e tem a notificação daquele indivíduo que sofreu o acidente.
esses dados que a gente tem aqui no Brasil muitas vezes não são os reais. Existe muito caso que não é contabilizado. Além do limite de velocidade, tem a qualidade das vias também, né? Temos muitas vias pelo país que não tem estrutura, com muitos buracos, com então falta de sinalização, isso também é importante. O uso do cinto de segurança também é muito importante. Outro dado relevante é em relação aos motociclistas, que muitas vezes não utilizam o capacete, ou então o próprio passageiro junto com o motociclista que está conduzindo a moto. A falta de respeito com os ciclistas, com os pedestres, com os outros usuários das vias. A falta de proteção em algumas vias, nas vias de alta velocidade, é importante, por exemplo, fazer uma divisão dos veículos motorizados daqueles outros que não são motorizados, como uma bicicleta, então dos pedestres do ao lado, fazer uma barreira de proteção seria importante para poder diminuir isso. Divisões também do fluxo que vem no sentido contrário é um outro fator importante para também diminuir acidentes. Para crianças menores, aquelas proteções de restrição para bebê também é o outro. As cadeirinhas são importantes para poder diminuir o índice também de acidentes e muitas vezes não são utilizados. Muitas vezes você vê até criança no banco da frente com passageiro. Então, segura aí que você vai já continuar com a sua listagem, os outros vão completar também. Eu vou fazer o nosso intervalo e a gente volta aí contigo, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Pois é, você viu, né? A gente está aqui hoje falando sobre o risco da perigosa combinação álcool e drogas, mas olha, não fica aí na linha de conforto, porque não é só com esse público que a gente está falando. Esse público que insiste em beber ou usar droga mata 21% das pessoas. As outras, as 79% que morrem, são decorrentes, às vezes, de atitudes como as nossas, que infringimos velocidade, não protegemos as crianças nas cadeirinhas, não usamos os equipamentos de segurança, cinto de segurança, na frente e atrás no banco. Capacete quando dirige, não fica na sua pista, nas motos, não atende a sinalização de trânsito, não respeita o pedestre no trânsito, né? Usa o celular falando enquanto dirige. Então, esse grupo aí, 79%. Há que se ter algum foco também voltado para isso o tempo todo, para ajudar nesse processo educativo. Né? Verdade, Até o Guilherme falou com muita propriedade de diversos temas, mas a OMS ela passou uma mensagem muito forte para as nações no sentido do controle da acidentalidade, né, no trânsito, que é um problema mundial, não é um problema só brasileiro, né, é um problema mundial. E no sentido de sistematizar, ela disse que as nações precisariam se preocupar primordialmente com 5 pontos. 5 pontos. O excesso de velocidade, né, a não utilização do cinto de segurança, dos capacetes nos motociclistas e dos mecanismos de retenção para crianças e o ponto principal que é o nosso hoje da nossa conversa, a combinação álcool-direção. Então, esses são 5 pontos em que as nações deveriam focar, concentrar os seus esforços, né? Segundo as orientações da década mundial de ações para a segurança viária, que começou em 2011 e vai em 2020 e que objetiva reduzir em 50% as fatalidades nesse período, né? Eu acho que nós temos aí uma oportunidade grande, né, de fazer com que o nosso dia a dia seja um dia a dia mais seguro, com mais civilidade, cidadania no trânsito, né? Vocês falaram muito aqui e eu consigo pescar um grande conceito, que é a proteção dos vulneráveis. Então, nós temos atores que são mais vulneráveis no trânsito. A criança, o idoso, o ciclista, eles são mais vulneráveis, eles precisam ser protegidos, né? E uma outra questão muito importante, muito interessante, né, hoje, se a gente alarga um pouco essa discussão, é a questão das motocicletas, né? As motocicletas hoje são o nosso principal desafio do trânsito brasileiro. Eu acho que o álcool sim, sempre será, e nós vamos sempre ter que estar martelando, modificando essa cultura. Mas hoje a questão da acidentalidade com motocicletas, ela está sofrendo uma verdadeira explosão no nosso país. As vias estão recebendo cerca de 1,5 milhão de novas motos todos os anos, né? A nossa frota hoje está em torno já de 20 milhões de motos, né? Ou chegando bem próximo a isso, a última contagem era 18 milhões.
E nós temos aí uma acidentalidade muito grande com relação à motocicleta, né? Para que se tenha uma ideia, hoje eles já são a principal vítima do nosso trânsito. E aproveitando esse canal, que tem uma abrangência nacional, né? É importante lembrar que crianças com menores de 7 anos não podem ser transportadas em motocicleta. Isso é fundamental que se lembre. Elas não podem ser transportadas. Né? Não Porque pode. o que a gente vê de crianças menores Isso. Já vi, sem capacete, E a motocicleta é um triste. veículo para no máximo 2 pessoas. Você não pode andar a família inteira, 4, 5 pessoas, como nós vemos, crianças penduradas, né? Porque o acidente ele deixa de ser uma possibilidade nessas condições, ele é praticamente uma certeza, né? Então, os acidentes com moto eles são acidentes, em geral, mais graves, porque as pessoas não têm qualquer proteção, não há uma proteção de habitáculo do veículo, não há cinto de segurança, se chocam contra objetos fixos ou asfalto, e você, em geral, tem lesões muito mais graves, né? Para que se tenha uma ideia, nós temos no país hoje algo em torno de 15 mil mortes com motociclistas em ascensão, né? Isso a cada ano, né? Nós temos, se falando aqui no início, da questão de uma palavra que é uma palavra que parece um pouco complicada, que é a morbimortalidade, ou seja, o somatório da morbidade com a mortalidade, ou seja, os ferimentos e as outras condições decorrentes, né, de um acidente com a própria mortalidade. Então, nós temos 500 mil feridos, 100 mil pessoas que ficam com sequelas permanentes, né? Cerca de 3 a 4 mil pessoas que ficam com sequelas graves, né? Como o Guilherme lembrou, tetraplegia, paraplegia, né? E muito disso vem dessa questão desses 5 pontos primordiais e hoje desse grande fenômeno que é a motocicleta. Então, a motocicleta tem que ser tratada com uma especificidade muito grande. Hoje, lamentavelmente, as pessoas compram uma moto, não tem nem habilitação em muitos momentos, né? Fernando, eu quero até aliar isso aí também à questão da bicicleta, né? Porque a gente tem incentivado tanto o pessoal a usar a bicicleta e facilita mesmo, né? O exercício também físico e tal, mas é um risco. Também requer, né? A gente saber usar por parte de quem usa e por parte dos motoristas. Falta ciclovia, né? Falta ciclovia. Falta. A gente incentiva o uso da bicicleta de um lado, mas falta ciclovia, né? O governo municipal lançou um projeto aí, Rio Cidade de duas rodas, né? Cidade da bicicleta, né? Só que como faltou a ciclovia. A Isabel, né, mencionou a ciclovia. Outra coisa, o ciclista, sendo condutor de um veículo, ele tem que ter uma habilitação, uma capacitação para isso. Ele tem que reconhecer os sinais, a sinalização, a regulamentação da via de trânsito. E a maioria dos ciclistas, um dos acidentes pavorosos de alguns dias atrás, que um ônibus ali na região de Pilares atropelou lá um ciclista, o ciclista saiu de uma via na contramão do trânsito, da via em que ele entrou, né, e com uma velocidade incompatível com o fato de ele estar fazendo uma curva e estar entrando de... Ciclistas, motocicletas e bicicletas, normalmente, quem as dirige considera que não tem que respeitar sinal, não tem que... Um monte de coisa, né? Passa mesmo. Esse é um jogo de equipe muito grande, né? Tem que se ter muita atenção. Os treinamentos que a sua instituição faz, elas contemplam essas questões? Nós temos lá, hoje, 3 atividades voltadas para o condutor de motocicleta, né? 2 são obrigatórias, que é o chamado motofrete ou mototáxi, né? Sendo que não estamos realizando nenhuma turma de mototáxi, porque no município do Rio de Janeiro não foi permitido a concessão, mas a gente sabe que existe. Vai em algumas ruas aí, você encontra uma barraquinha escrito mototáxi fulano de tal, né? E aí a autoridade está omitindo, né, da sua obrigação de regulamentar a situação, porque existe uma lei federal que criou a profissão mototaxista. Então, tem que o município, como gestor do trânsito municipal... pode não estar regulando, mas é uma realidade? Por outro lado, temos o curso para o motofrete. Só que esses dois, além de estarem habilitados, eles têm que ter uma capacitação de condução e de conhecimento da legislação. Então, nós temos um outro, que seria antes desses dois, que nós chamamos pilotagem segura. A pilotagem segura, o elemento, ele na sua própria moto, ele é ensinado a reconhecer situações que, por exemplo, fala para um motociclista de rua e fala, escuta,
Você sabe quanto é exercido de força centrífuga quando você faz uma curva? Ele provavelmente vai falar aqui que é isso, eu nunca ouvi falar disso, verdade. né? Mas Você- se ele não domina esse assunto, ele vai fazer a curva com a velocidade errada, com a frenagem errada. Né? Eu fico pensando, sabe, doutor Gerson, que muitas vezes a gente olha para as questões legais como uma coisa de avessa, como se fosse algo que é para levar dinheiro, como de perseguição, não sei o quê, não sei o quê. Mas, efetivamente, as questões legais, elas vêm para nos proteger. Para, se a gente usar, isso vai permitir com que a gente tenha maior condição do exercício daquela atividade e ofereça maior proteção para o nosso próximo, né? Para aqueles que estão perto da gente. O que eu quero dizer com isso? Conhecer as leis de trânsito, fazer os cursos que são necessários, né? Se preocupar, sim, com a formação, com as orientações. Quando eu estudei, eu tinha moral e cívica, na minha época, que dava noção de trânsito. Acredito que vocês também tenham tido, né? E hoje em dia, o que a gente tem nas escolas que estão educando? Nossos futuros motoristas, que são os motoristas da manhã. A gente não tem nada. Quando tem alguma palestra... Uma vez na vida, me desculpa o termo, uma vez na vida do na morte, que o governo vai lá e coloca e dali largou de mão. Nem intensiva, a educação tem que ser intensiva. Uma vez na vida e outra na morte, quando as mortes começam a assumir índices assim alarmantes, bem a gente por aí, diz, não tem, precisa a gente não falar, tem um programa precisa educativo. falar O sobre meu esse sonho é ver a assunto. educação no trânsito fazendo parte do currículo escolar. Normal. Você consegue imaginar você educar a criança, começa a ler e escrever com 8 anos. Com 8 anos até os 18, 10 anos, nem que fosse 15, 10 por dia. Você consegue imaginar essa pessoa ali, 10 anos, como é que ele vai dirigir daqui a 10 anos? Não vai ser o motorista que a gente tem hoje em dia. Em países desenvolvidos a gente Já vê isso na grade curricular. Aí aqui Brasília diz que é extracurricular. Não morreu o filho deles, né? Deus que me perdoe. E muito não morreu o ciclista filho deles. tá fazendo uso das vias, muitas vezes não vai conhecer algumas placas, algumas sinalizações. Há uma outra questão. Eu outro é a dia, permissão. só para colocar, assim, algum tempo atrás, eu ficava... Me surgiu uma dúvida. De repente, me chamou a atenção, eu acho que até já comentei isso num programa também falando sobre esse tema, aquela coisa assim, por que às vezes a marcação é branca e às vezes é amarela? Você sabe por que é? Já prestou atenção que às vezes a marcação nas ruas ela é branca e outras vezes é amarela? Sabe por que é? E eu saí perguntando para um monte de gente. Vocês sabiam por que é? Ninguém. Branca e amarela? Não sei. Claro que eu fui lá olhar, né? E fui fazendo a minha pesquisa. E era impressionante, né? Mas ninguém conhecia que a marcação branca é normalmente para as vias de mão única e a amarela sinaliza que é mão dupla, essa coisa toda, né? Mas é uma coisa simples, mas que a gente efetivamente não conhece. Queridos, eu queria ainda ouvir de vocês, o doutor Fernando já falou aqui para a gente, e que eu acho que é bacana a gente salientar, 5 pontos onde, se a gente focar os pontos de atenção, de desenvolvimento, etc., a gente vai ter muito ganho e melhoria nesse número de acidentes e mortes. Me ajude a lembrar, a gente estava falando uso de capacete, uso da cadeirinha, o cinto de segurança, são medidas protetivas que dependem simplesmente da gente, da nossa consciência, uma atitude ali normal. Velocidade. A questão da velocidade. A questão da velocidade, de novo, só depende de nós. Só depende de nós. E efetivamente a questão da bebida, né? Portanto, olha lá a proporção. Álcool é dramático, mas é um item nessa cadeia aí de 5 elementos. Faz sentido. 25% aí, né? 20% na verdade, desse total. Fechadinho, 20% do total, né? Aí das causas de acidentes. Eu vou dar a nossa última paradinha e volto para a gente fazer o fechamento do nosso programa e as colocações finais de vocês, tá bom? Intervalo, voltamos já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, cabeça para cima, fazendo você refletir, porque você é parte desse processo de toda mudança que a gente puder fazer acontecer. Que nem aqui a Isabel, né, Isabel? Você não se abateu
com um fato duro. muito duro que aconteceu com você. Você foi lá, usou isso Sangra, né? para Sangra. poder... Toda vez que a gente mexe, sangra. Eu acabei de sair de uma depressão há 2 meses atrás. Vira e mexe isso acontece, mas não adianta que eu vou lá. Mas você vai lá, mas volta. Sai do buraco e vai fazer já estou organizando o trabalho transformação já desse ano. E é isso aí que me dá força. Eu poder ajudar a salvar mais vidas. Infelizmente, através da minha dor, né? Perfeito. Essa dor tem que servir para alguma coisa de bom, não E só isso para é ficar... bom, porque na hora que você usa a sua dor numa coisa positiva, ela se transforma Eu tenho muito retorno em das alegria pessoas. e se transforma em resultados positivos também. Olha, eu vou mostrar para vocês um VT agora, que é o VT da campanha, que vai ser... o Dr. Gerson vai falar rapidinho para a gente sobre a questão da campanha. Essa campanha começa... Começa no início dessa semana, vai a semana toda com foco forte, mas ela continua ao longo do período aí de 1 ano. Campanha de conscientização contra... Campanha nacional SESC-Senat de combate ao uso de álcool e drogas nas estradas. Perfeito. No trânsito. No trânsito como um todo. Vamos lá, roda o VT, deixa o pessoal conhecer aí o que está se propondo fazer nessa campanha. Quando eu te peço pra tomar cuidado, quando eu te digo que eu tô te esperando, quando eu te imploro pra pensar na gente, eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite, sem nenhum descanso, eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Ministério das Cidades, Governo Federal. Isso aí, vou voltar a acrescentar. Álcool e drogas podem fazer o seu caminho sem volta. Cinto de segurança que você não usa, a cadeirinha que você não coloca para a criança que está no seu carro, a falta de uso de capacetes, são fatores que também... A velocidade, que só depende da sua cabeça e do seu pé, também podem fazer o seu caminho sem volta. Queridos, mensagem final de vocês aí dentro desse tema, desse trabalho tão importante. Olha, que o Senhor possa honrar o trabalho de vocês, ele é fundamental e muito importante. Educação são os fatores que movem, que mudam um país. Eu peço a todos, assim como uma mãe desesperada, que perdeu sua filha brutalmente nessa tragédia do trânsito, que quando você for sentar no carro para você dirigir, se tiver alcoolizado, de jeito nenhum. Você pense assim, numa pessoa que você ama muito, se você for um pai de família, uma mãe, ou então até mesmo um filho. Você não coloque a chave, que você pare e pense. Porque se acontecer alguma coisa contigo, você vai fazer muita falta para essa pessoa. Então, peço assim do fundo do meu coração. Não dá. Se beber, deixa o carro em casa, vai a pé, vai de bicicleta, vai de metrô, vai de ônibus. Se beber, não dirija, não tem jeito. É a nossa velha frase amiga que permanece aí com a gente. Perfeito. Gerson. Não, Gerson não, é o Guilherme. Reforçar a palavra de Isabel, a importância da consciência de se beber não dirigir, que isso pode representar um grande risco para o próprio condutor, para a própria pessoa, para toda a família dela, a perda que isso pode gerar os outros ocupantes do carro junto com ele, os terceiros, outra pessoa de toda a comunidade que estiver em volta. A importância de ter essa educação, de evitar também excesso de velocidade, ter responsabilidade com todos os meios de segurança no trânsito. Perfeito. Obrigada. Doutor Gerson. Quero trazer alguns conceitos bem rápidos. Primeiro, um conceito de um grande educador do primeiro século, Paulo, que ele diz: a lei não está aí para quem está obedecendo a lei, mas sim para quem desobedece. Né? Então, isso é uma grande verdade. Se o motorista conhecer a lei, se o motociclista conhecer a lei, enfim, a pessoa que está no trânsito conhecer e obedecer a lei, não tem problema. Né? Segundo conceito, o doutor Fernando Moreira mencionou alguma coisa aí, mas eu não tive a oportunidade e vou colocar agora. O Código de Trânsito tem um artigo que diz assim: o menor cuida do maior. Então, a carreta que estava ali no vídeo cuida do veículo menor, tá? Do ônibus, por exemplo. O ônibus cuida do veículo menor ainda que ele.
O veículo do passageiro individual cuida do ciclista, do motociclista, e o ciclista e o motociclista cuidam do transeunte. Esse é um conceito fortíssimo, né? O trânsito, um tem que cuidar do outro, né? A gente não está sozinho. Nesse sentido que a gente vai trabalhar sempre temos trabalhado e vamos trabalhar toda essa campanha. Né? Perfeito. Se eu estou cuidando de alguém, eu não vou deixar minha mente turvada por droga, por nada que vá tirar a minha atenção. Tem que estar limpinho naquela hora que vai estar dirigindo. Perfeito. Infelizmente, o que aconteceu com a minha família, infelizmente, pode acontecer com qualquer um de nós. É isso mesmo. Doutor Fernando. Acho que elogiar aqui o tema escolhido, acho que é fundamental aqui para a discussão de melhores condições de saúde, né, na nossa mobilidade, a gente ter mais civilidade, cidadania no trânsito, é isso que a gente busca, né, poder sair de casa e ter uma ambiência de circulação que seja segura, é isso que a gente imagina que a gente pode construir no nosso país. Então, convocar as pessoas para que elas possam realmente estar fazendo parte também dessa modificação no seu dia a dia, né? Já que hoje o nosso tema principal aqui, direção, não fazer essa mistura, que essa mistura é uma mistura realmente explosiva, né? E passar também esse tipo de orientação, esse tipo de ensinamento, né, para as pessoas do meio social que a pessoa se insere. Eu agradeço. Isso aí. Esse é o nosso grande objetivo, a gente fala com você para criar consciência e para que você possa trabalhar, não só você individualmente, mas aqueles que cercam você. Muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco no Cabeça para Cima de hoje. Fica na paz. Tchau. Terminamos aí com um pouquinho ainda da música do Davi Cerqueira. Quantas dores eu vivi pra chegar até aqui, e quantas vezes eu perdi. Já é hora de seguir. Pela fé eu posso prosseguir, pelas águas andar. Me dá forças pra não desistir e me faz alcançar. Deus, não mova esta montanha, me faça subir por ela e me ajude a chegar do outro lado. Deus, mostra o teu caminho, quero andar contigo e me dê forças pra chegar do outro lado, no centro da tua vontade, no centro da tua vontade. Quantas dores eu vivi pra chegar até aqui, e quantas vezes eu perdi. Já é hora de seguir. Pela fé eu posso prosseguir, pelas águas andar.